Olá, Alci! Sabe onde eu estou hoje? Num Aras, onde eu vou ter a oportunidade de conhecer uma personalidade da TV brasileira. Isso mesmo, uma pessoa apaixonada por fotografia, um amante da gastronomia e, acima de tudo, muito ligado a tradições focadas ao agronegócio, em especial ao cavalo. Vem aqui, a gente vai conhecer hoje Fabrício Fasano. Fabrício. Prazer, Bia. Muito prazer estar aqui com o pessoal do Conhecendo o Brasil Agro. Prazer é nosso de você estar recebendo toda a nossa equipe aqui. Vocês Obrigada. são batalhadores, estão aí há muito tempo em cima do cavalo, em cima do agro, em cima de um monte de coisa muito bacana. Parabéns para vocês. Obrigada por estar recebendo toda a nossa equipe Obrigado aqui. a vocês por E a me darem a gente- oportunidade de expressar um pouco do que eu gosto. Legal. Agora me diz uma coisa, eu comecei falando do cavalo, mas a sua tradição, né, desde pequeno tem tudo relacionado à questão do agro, né? É isso mesmo? Todas as memórias que eu tenho na vida de pequenininho são ligadas a cavalo, são ligadas a vaca, são ligadas a mato. Então, assim, se o agro tem a ver com mato, eu sou ligado ao agro desde que eu nasci. Sim. Eu me lembro quando eu era pequeno, 6, 7, 8 anos, que a gente pegava um trem na Sorocabana, Aham. passava a noite viajando minha mãe, eu e meus 2 irmãos, minha irmã e meu irmão, e a gente passava a noite viajando e ia dar em Assis. E a gente passava as férias de julho numa fazenda chamada Ponderosa, Que delícia. que era uma fazenda que não tinha luz elétrica, não tinha nada. Água quente, existia água quente porque passava pelo fogão a lenha, que tinha uma serpentina de cobre. Só quem viveu isso sabe, né? E à noite era uma coisa assim, era violão, era jogo de saquinho, era jogo de dado, era jogo de todo mundo de coisa. Então, assim, depois mais tarde um pouco, quando eu já tinha 8, 9 anos, a gente começou eu me lembro que a gente tinha, as férias eram longas na época, né? Começava em começo de dezembro e até o final de março. Super E tinha as esperado. férias de julho também. As férias de julho da minha família eram ligadas a cavalo. A gente ia para Campos, meu pai alugava lá cavalo para mim de manhã e de tarde. De manhã eu passava o dia na cocheira, assim, o dia na cocheira. E depois tinham as férias de janeiro e fevereiro, que eram mais ligadas à praia. Então era uma coisa que eu Sem graça. não gostava, porque eu queria, pô, cadê o cavalo? Não dá para trazer o cavalo para a praia. Mais tarde um pouco, meu pai compra uma fazenda em Laranjal Paulista. Nessa fazenda ele chegou a ter 400 cabeças de gado, tinha plantação de laranja, de café, tinha um monte de coisa. Inclusive a gente tinha criação de quarto de milha e de mangalara, com Legal. 75 cavalos. Até a gente, né, eu comecei abrindo até essa reportagem falando sobre a questão da fotografia e a gastronomia em si, né? Você conseguiu aliar, né, duas paixões junto ao cavalo numa história, O meu né? livro, voltando um pouquinho, eu sempre fui apaixonado por fotografia, sempre. E assim dando que- uma deixa aqui com o fogão a lenha, não é à toa que nós estamos hoje no Tempero das Estrelas. Nós vamos cozinhar com o Fabrício e a gente vai estar cozinhando no fogão a lenha, né? Vamos fazer Olha que luxo, Vamos fazer uma gente. receita com linguiça Aguardem toscana e aí. agrião, que é maravilhosa. Que delícia, que daqui a pouco tá próximo ao almoço, quem sabe você já não sai pro supermercado aí, já adquire os produtos que são coisas É fáceis. muito simples de fazer, só não Né? faz quem não Só tem não faz quem vontade quer. de fazer. Porque se legal. tiver um pouquinho de vontade, 0 de vontade, 2 de vontade, de 0 a 10 faz. Aí, então nós vamos comer, vamos degustar, vamos aprender e a gente vai estar aí mostrando para vocês. Depois de 13 anos, meus filhos crescendo, eu viajando desesperadamente, eu comecei a entrar numa crise muito grande, no sentido de, eu não estou criando meus filhos. Uma Na realidade, distância, estava né? ganhando muito dinheiro na época, mas não estou criando meus filhos. Vou criar o quê? Eu morava a 800 metros da agência, para você ter uma ideia, eu cansava de marcar jantares em casa sexta-feira à noite, por exemplo. E chegava atrasado. Chegava às 2h30 da manhã. E eu, nessa crise, comecei a me dedicar profundamente A à fotografia. fotografia. Foi aí que eu fiz meu primeiro livro de fotografia, chamado Duas Paixões, que foi o primeiro livro publicado no Brasil só de cavalos. Fabrício, a gente vai conversar hoje durante o dia todo, mas eu quero mostrar um pouquinho dessas fotografias para o pessoal que está nos acompanhando aqui e, logicamente, mostrar com mais detalhes no livro que a gente... E a gente vai ainda andar um pouquinho pela sua propriedade aqui Tá e bom, conhecer prazer. um pouquinho mais. Tá bom. E aí, Fabrício? Bia, aqui parece que é um dos poucos bosques que existem desse tamanho no Brasil, pelo menos, ou em São Paulo. Veio uma mulher aqui que entende muito do assunto, que me falou isso. Aqui eu me lembro se eu tenho 80 pés de jabuticaba de 100 anos ou 100 pés de 80 anos. Uau! Mas dá uma olhada no que é esse Maravilhoso! bosque aqui.
Maravilhoso. Eu falo que isso aqui o Robin Hood mora aqui dentro. É mágico. É. E é realmente mágico. É muito lindo isso. Essas folhas secas caídas assim, esse som da natureza é muito contagiante. Outra paixão minha. Que delícia. Esse aqui tá demais, o Tito. Olha o ciúme. O Tito fica doido no meio dos pastores. Esse aqui tá machucadinho. Esse é um aqui pastor tá velhinho. suíço. É um pastor suíço. Pastor suíço. É uma raça que eu recomendo muito, cara, muito. Eu tive sempre pastores alemães. Eles tinham alguns problemas aqui, para sítio, né? Eles tinham alguns problemas de berne, não sei se é por causa do pelo escuro, muito calor, as orelhas ficavam sempre cheias de mosca, sabe aquela coisa? Esses não tem nada, sabe o que é nada? Inclusive não tem cheiro, dá um pouco de trabalho. Mas mesmo assim, por exemplo, se chover, eles ficam parecendo uns lobo-guará. Só que eles se autolimpam. Eles têm 3 camadas de pelo, tanto que quando você vai lavar eles... Esse é o filhotão, né? Quando você vai lavar eles, precisa de água forte para molhar, porque senão bate a água aqui, escorre tudo. Eu tenho em Né, casa Bob? Né, Bob? Né, Bob? Essa capela eu construí, como eu falei, quando a gente comprou isso aqui, meus filhos estavam para nascer. Essa capela eu construí para batizá-los. Quando eles tinham 8 meses, eles foram batizados aqui. Nossa, que legal. Fabrício, você sabe quando a gente entra numa capela que a gente nunca entrou, ou uma igreja, a gente pode fazer um pedido. Não sabia. Vou começar a procurar igrejas e capelas que eu nunca entrei, vou fazer um monte de pedidos. Eu vou aproveitar e fazer o meu, então. Fabrício, aqui a comprovação em pista, né? Aqui são, na realidade, só coisas de salto, mas eu já tive... Eu passei por rodeios quando eu era menor, mais moleque. E dessa trajetória toda do salto em especial, ou quer seja outra modalidade hípica que você tenha vivido, né, com muita intensidade, tem uma que mais te recorda lembranças? Você fala, caramba, aquele dia foi... O enduro eu gostava muito porque era muito contato. Fabrício, aqui tem aqueles livros que comentamos, né? Tem Duas Paixões, que é um livro, não é só de cavalos, né, mas é um livro que mostra... primeiro que são todas as raças, aqui tem árabe, aqui tem cavalo de salto, aqui tem cavalo de tração, aqui tem cavalo quarto de milha. Fabrício, essa frase aqui, ela é super interessante. Esse livro, né, tem 2 frases que são minhas, que eu adoro. Uma é, no passado os cavalos tiveram a mesma importância que a internet tem hoje. Você montava nele e ali era a internet indo, só que demorava 6 meses para chegar um recado. Essa frase que eu estou procurando aqui é uma frase dos meus filhos, tem as fotos dos meus filhos, que é uma frase de Winston Churchill. E aqui digo principalmente aos abastados, se tiver dinheiro, deem-lhes cavalos e não dinheiro. Por que eles falam isso? Porque o cavalo ensina respeito. Principalmente para criança, o cavalo, ao contrário do cachorro, ensina respeito. Bom, ouvimos lindas histórias, né? Todas com conexão bem direta à natureza, realmente. Você falou, né? O agro, natureza, não tem como dizer não. Não tem como dizer não. Mas agora eu quero saber o que a gente vai cozinhar aqui no Tempero das Estrelas. Então, falando de agro, eu pensei em fazer uma receita que eu acho um clássico, assim, ridícula de fazer, maravilhosa, extremamente saborosa, que é uma massa, que a gente vai fazer aqui a massa para vocês verem, que também é simples, um pouquinho trabalhoso, mas é simples de fazer. E o molho é linguiça toscana e agrião. E qualquer pessoa consegue fazer? Qualquer uma. Mesmo que não tenha prática em massa?
qualquer pessoa que tiver 2, de 0 a 10, 2 de vontade, consegue fazer. Então, fechou. A cozinha é uma coisa assim, muitas vezes você faz a primeira, não sai perfeito. Faz a segunda, já sai melhor. Depois que você pega a mão, e não tem coisa mais prazerosa no mundo, pra mim, do que você fazer pratos para pessoas que você gosta, que você ama, que você tem carinho, servir uma mesa, as pessoas comerem e falar, nossa, isso aqui tá maravilhoso. Dá uma sensação de satisfação inacreditável. É tão assim, a gente coloca tanto sentimento, né, quando a gente está cozinhando, e ele vai junto, né? Eu acho que isso é uma coisa super interessante de falar também. Por que nunca ninguém vai fazer para você a receita da sua mãe? Você pega a receita da sua mãe, dá para o melhor chefe de cozinha do mundo fazer, não vai ficar igual. Porque lá tem um ingrediente chamado amor, que o chefe não vai ter. Que legal, até me arrepiou. Mas é verdade, acho que, né, quem tá aí nos assistindo, acho que também deve ter ficado arrepiado se gostar de cozinhar. Então, é verdade, toda vez que você lembra da tua avó, da tua mãe, aquele momento tinha um ingrediente a mais, que era uma coisa chamada amor. E aquilo dá um sabor para as coisas que não tem como reproduzir. Não tem, exatamente. Então, caneta e papel na mão, a mulherada que tá de plantão e os homens também, porque hoje cozinha tá, né? Aliás, tem muitos homens que adoram cozinhar. Foi-se a época de só mulher na cozinha, né? E eu acho também que a cozinha é uma excelente forma de receber, de socialização. Hoje a cozinha, pelo menos ao meu ver, é a parte principal da casa, porque ela tem que estar compondo todo o ambiente lá. É, muito legal. Então vamos? Vamos. Show. Fabrício, literalmente a gente vai começar agora o tempero das estrelas. Que bom, que bom. Chegou a hora que eu gosto. E nós vamos começar fazendo o quê? Nós vamos fazer hoje, como eu fazia, uma massa com linguiça toscana e agrião. Que tem tudo a ver com magro, né? Porque tem a parte de boi, de porco, de vaca, aquilo que eu gosto, e a parte de plantação, a parte que também é muito legal. Sensacional, eu tô muito feliz. E também feliz. Temos a parte do trigo, que a gente vai fazer a massa fresca, e também temos a parte do ovo. Sensacional, eu tô muito feliz, preciso deixar registrado isso aqui, de estar ao seu lado, porque eu sempre te assisti, te admirei, aprendi muita coisa, a cozinhar também, através de suas receitas, e feliz por você estar ensinando, não só eu, como todo o pessoal aqui, fazer uma massa, gente, uma massa italiana. É com prazer, O que a gente vai precisar? Na verdade, a receita é 100 gramas de farinha para um ovo. Tá. Nós vamos fazer 400 gramas de massa, nós vamos fazer 4 ovos, tá bom? Inteiros, com gema e tudo. Perfeito. Eu vou acrescentar um pouquinho de açafrão. Açafrão, adoro açafrão. Que é uma opção sua. Não gosta de açafrão, não põe, não precisa. Quer acrescentar qualquer outra coisa, qualquer coisinha que você quiser pôr na massa, essa é a hora. Tá. Para dar uma cor, para dar, sabe, alguma coisa para ficar mais charmosa. Por exemplo, eu faço muito uma massa com espinafre. Aí qual é o segredo? Eu separo a clara do ovo, bato a gema no liquidificador com o espinafre, aí eu junto com a farinha, junto com a gema, e aí fica aquela massa verde super gostosa. Então. Mas o açafrão é extremamente aromático, super bem para a saúde. Então a gente começa com, aqui tem 400 gramas de farinha. A gente fortalece muito, né, na questão de usar o açafrão. O açafrão é super bom, anti-inflamatório. E aqui, quanto você usa de açafrão? Não sei. Você gosta de um pouco mais, um pouco menos? Põe uma colher de chá, uma colher de sopa, aquilo que você quiser. Vou jogar aqui os nossos 4 ovos. E depois, uma coisa importante, eu vou mostrar para vocês assim. Depois que a gente bater aqui, eu vou com a mão, vou sentir a textura da massa. Ponto correto seria. Eu não sei por que razão, mas às vezes não precisa da água, às vezes precisa da água. Tá. Depende, não sei se tem a ver com a temperatura ambiente, onde você está fazendo, mas é um pouquinho... Se precisar, não pode ficar nem muito seca e nem muito molhada. Tá? Aí aqui, vamos lá, o açafrão. O açafrão é... No olho. Tá parecendo minha avó, Fabrício, cozinhando. Quanto eu joguei aqui? Vamos chutar? Uma colher de chá. Tá. Uma colher de chá, tá bom? Antes de você usar, essa batedeira tem uma história, né? Essa batedeira é uma batedeira que eu ganhei quando eu fazia o bake-off, que é muito, muito legal. Que é uma comemoração de, acho que era 100 anos da marca, que é uma marca inglesa. Foram feitas só 100 batedeiras dessa no mundo. E eu... Ou seja, tem essa e mais 99 espalhadas por aí. Tem essas e mais 99, para quem não sabe, essa é a bandeira da Inglaterra. E eu acho ela linda de morrer. Eu vou fazer a massa na batedeira, porque eu tô preguiçoso, não tô a fim de ficar sovando. Mas assim, vocês vão ver que
não precisa disso. Eu tiro esse bowl daqui, começo mexendo. Aí eu não vou jogar as 400 gramas de uma vez, vou jogar primeiro 100, mais um ovo, depois, porque senão fica muito pesado para mexer. Vai num processo... Mas como eu tenho a batedeira, eu não estou preocupado com isso. Então já coloquei as coisas aqui e aí começa aqui. O que eu faço? Eu pego uma espátula dessa, pra mim ir, tá vendo? Daqui a pouco eu vou poder te dizer se eu vou precisar botar água ou não. Muitas vezes você tem que parar ela, dar uma mexida com a mão. Eu terminei, eu cheguei no ponto que eu quero com a minha massa, certo? Tá. Eu vou fazer uma bolinha bem legal dela, vou passar um pouquinho de farinha em volta para não grudar no filme. Vou pegar o papel filme, vou botar ela no papel filme, ó. É importante isso aqui, para que ela não perca a umidade, tá? Fecho ela bem. E deixo ela descansando aqui por 30, 40 minutos. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Ela não vai crescer nada, porque Sim, não tem nada a ver com fermento. Daqui a pouquinho a gente volta e aí eu vou mostrar como a gente manuseia ela para fazer ela ficar pronta. Então, 30 minutinhos e a gente volta. Ó, tô com fome. E essa história de azeite na água, coloca ou não coloca? Olha, é o seguinte, a minha nona, que era milanesa, sempre me ensinou a fazer com azeite e sal na água. E ninguém vai me fazer mudar de ideia, tá bom ou não? Uma outra coisa importante também, que é fundamental que as pessoas, assim, quanto eu ponho de água na massa? Para cada 100 gramas de massa, é bom que tenha pelo menos 1 litro de água. Não dá para ter 1 litro, 800 gramas. Mas não me coloque isso aqui de água e joga 500 gramas de massa dentro, porque você faz uma saturação muito grande de amido na água e aí você não fica um sabor estranho. Ó, tá vendo que nossa linguiça está bem torradinha, bem no ponto, gostoso? Esse caldo de legumes pode ser qualquer caldo de legumes? O ideal é que você faça ele, mas pode ser... Ó. Tá pra mim, aquele pouquinho de amido, eu quero que você coloque pra mim um pouquinho de água aqui dentro. Eu preciso dissolver isso num pouquinho de água. Fabrício, um grande momento, hein? Um grande momento, ó. Essa é a hora, né? É para isso que vocês vieram aqui, não é? Então agora a gente vai ver se valeu a pena ou não. Delícia. Eu sou um glutão, então minhas garfadas são monstros. Ai, mesmo, gente, eu também. Preocupe. Nossa, que delícia. Bom? Maravilhoso. Fabrício, parabéns. Muito delícia, muito bom mesmo. Aí a gente vê, né? Voltando ao assunto do nosso programa, conhecendo o Brasil Agro. Aqui a gente tem farinha, ovo, agrião, linguiça toscana, tem azeite, tudo que o azeitona. Tem tudo que o agro produz e ainda falta muita coisa. Legal. Mas é importante que as pessoas saibam que sem isso aqui, moçada, o mundo não sobrevive. Vai por mim.
literalmente do campo à mesa. É o agronegócio presente 24 horas na vida das pessoas.